Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 2 de fevereiro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul, com um diazinho de atraso, mas vai ser os dados referentes ao dia 31 de janeiro, tá? Então, para começar, eu queria falar da vacinação no Rio Grande do Sul. Até agora a gente já recebeu mais de 500 mil de doses da vacina para Covid-19, das duas vacinas para Covid-19 disponíveis no Brasil. Agora não tenho exatamente os números de quanto é a vacina da AstraZeneca, quanto que é a vacina do Butantan, a vacina da Sinovac, né? E aqui a gente tem já 168 mil pessoas vacinadas no estado. Dá 33% de todas as doses que a gente já recebeu já foram aplicadas, ou seja, ainda dá para aplicar, chegar tranquilamente até 50%, para a gente poder depois ter dose o suficiente para a segunda dose. Mas só que o que eu queria observar é essa semana a gente recebeu 53.400 doses de vacina, ou seja, 12% de aumento em relação ao total que a gente tinha recebido na semana passada, e a gente praticamente nada, a gente mais do que duplicou o número de doses aplicadas da semana passada para essa semana. A gente tinha aplicado 70 mil doses, mais ou menos, agora a gente chegou aqui a 168 mil doses, então deu 118% a mais do que o total da semana passada. Claro, não é de se esperar que fique aqui 118% todas as semanas, né? Seria ótimo, mas só que essa semana foi uma semana com um grande avanço na vacinação, muito bom, muito positivo. E aqui tem esse site, né, pessoal, que é o painel da vacinação no Rio Grande do Sul. Vocês podem dar uma olhada lá, tem os dados por cidade, é bem legal, eu já apresentei na semana passada. Então dá um conferes para ver a sua cidade, se não for uma das cidades mais principais, né? E enfim. Aqui, então vamos para a nossa análise dos dados. No dia 24 de janeiro, o estado estava registrando oficialmente 528.045 casos. Agora, hoje, no mesmo período, a gente está registrando 542.114 casos. Então, o represamento ficou mais ou menos naquela faixa entre 2,5% a 3%, que é o natural do estado, e o represamento de 2 semanas, que eu acho alto, 1,4%, também se manteve. E agora, essa semana a gente está registrando oficialmente 547.282 casos, mas a gente vai fazer um ajuste aí na casa de 3% para essa data, na casa de 1%, para a gente supor esse represamento já controlado, né? Para não ter problemas com o represamento. Mas enfim, então, o que a gente observa com esses números? A gente observa que a gente vem num período de estabilidade, uma estabilidade bastante alta. Eu diria assim, nessas últimas 5 semanas, mais especificamente nas últimas 3 semanas, uma estabilidade muito alta. Olha só, aqui no dia 30 de novembro foi o dia que o estado mais registrou casos em um único dia, mais de 7 mil casos no dia 30 de novembro, e desde então os patamares vêm diminuindo, mas vêm diminuindo muito lentamente, e se a gente observar as médias semanais, a gente vê que nessas 5 últimas semanas, com exceção dessa semana, né, vamos lá, a gente vem com números altos, mas mais ou menos sempre na mesma faixa, sempre no mesmo patamar. Mas só que a gente tem que tomar cuidado porque ele é um patamar muito alto. Se a gente comparar o auge da primeira onda no dia 7 de agosto, era 2.276 casos por dia de média, e agora em todas essas semanas a gente está acima desse valor, está aqui em 2.400 casos por dia, já no mínimo 3 semanas, e acima disso se a gente for considerar o período inteiro. Então a gente está com um grande número de confirmações. É uma coisa boa que ainda não explodiram essas confirmações, porque a gente está vendo no Brasil um grande avanço dos números da Covid, e esse avanço ainda não chegou no Rio Grande do Sul. Mas, sendo bem sincero, me parece só uma questão de tempo. Me parece que se a gente não se preparar, a gente não pode ser tão otimista, pensar que isso não vai acontecer com a gente, porque no início da pandemia foi bem assim, né? O Rio Grande do Sul teve um primeiro auge mais demorado, né? Um atraso aí para a gente ter aquela explosão de casos que o Brasil já vinha vendo. Estou pensando que nessa segunda onda o Rio Grande do Sul também esteja agora num período de calmaria, mas é a calmaria que antecede a tormenta, pessoal. Que daqui a pouco os nossos casos podem vir a explodir se
vier aquela nova cepa do vírus, né, aquela mutação que veio de Manaus, ou então a mutação da África do Sul, a mutação do Reino Unido, que são mutações mais contagiosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tentar evitar viagens para fora do estado, né, de preferência evitar viagens como um todo, mas principalmente para fora do estado, né, e se cuidar, né, a gente continuar com aqueles cuidados pessoais como a máscara e distanciamento social, álcool gel, enfim. Mas vamos lá, o que mais que a gente pode dizer? A gente está com 525 mil pacientes já recuperados, é uma grande porcentagem dos pacientes recuperados, embora muitos deles ainda estejam se recuperando, na verdade, né? São só pacientes, digamos assim, fora de risco e que já estão em casa, já estão só tratando das consequências da Covid, né? Mas a maioria já está bem, né? Já está 100%. Aqui, os casos ativos deu uma diminuída, vem dando uma diminuída desde aqui lá do início de dezembro, novembro, dezembro, aqui a gente chegou muito perto de ter 50 mil casos ativos, agora a gente está aqui na faixa dos 25 a 30 mil casos ativos, essa semana a gente chegou a 28 mil casos ativos se a gente fizer um arredondamento. Então deu uma pequena subida da semana passada, mas ainda continua no mesmo nível, né? Não é nada preocupante essa subidinha que aconteceu da semana passada para essa semana. Agora, o número de óbitos, a gente tem uma notícia mais ou menos boa, né, que eu sempre venho observando, tá caindo muito lentamente, mas o número de óbitos continua caindo. A semana aqui do dia 17 ao dia 24, a gente tá com menos do que 400 óbitos, 344. Vamos ver se na semana que vem, essa semana vai continuar abaixo dos 400 óbitos. Tomara que sim. E claro, essa semana aqui do dia 24 ao dia 31 tá super represada, não, infelizmente a gente vai ver muito mais do que 157 óbitos entre o dia 24 e o dia 31 de janeiro. E os testes, os dados da testagem dessa semana ficaram um pouquinho melhores do que o que a gente tem observado, porque a positividade do PCR, que é o dado mais importante de todos, ficou aqui em 31,2%, sendo que passou várias semanas acima de 40%. Então parece que deu uma pequena melhorada. O ideal seria abaixo de 10%, razoável abaixo de 20%. 30% ainda é uma positividade muito alta, mas já é um avanço considerando que a gente já teve 46% quase de positividade de teste PCR no Rio Grande do Sul. Então é uma pequena vitória, né? Já está abaixo da média, mas a gente tinha que estar se esforçando para fazer essa positividade diminuir. Como é que poderia fazer isso? Mudando essas... qual é a palavra? Mudando essas proporções, né? Fazendo mais PCR, menos teste rápido. Tinha que ser uma política investir no teste PCR, porque ele é o único teste que nos deixa combater a doença em tempo real. Tá, pessoal? Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Vamos lá, vamos se cuidar, vamos esperar mais um pouco, torcer que a vacinação seja mais rápida do que essa mutação do vírus. Vamos torcer por isso. Se a gente conseguir vacinar muita gente rapidamente, talvez essa mutação do vírus chegue aqui um pouquinho mais fraca mesmo, ou pelo menos se a gente conseguir vacinar aquelas pessoas com maior risco, né, o grupo de risco, os idosos acima de 60 anos, aí talvez ela chegue com uma grande contágio, mas com uma baixa letalidade. Isso daí seria uma realidade realista, poderia um cenário realista que a gente gostaria de ver. Que venha a segunda onda, essa mutação, mas que venha com uma baixa letalidade. E aí a vacinação pode fazer uma grande diferença, mesmo que não vacine 100% da população gaúcha. Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.